Quando falamos da relação entre Deus e a nossa conexão com o Criador, é difícil a gente não pensar que o que seria, né? Às vezes o mais importante é nós temos o conhecimento de estudarmos a Bíblia ou termos mais uma conexão espiritual, uma conexão diretamente com Jesus Cristo, né? Através de um relacionamento, de oração, de conversa mesmo, diária. O que é mais importante, né? O que pode parecer mais importante? Eu posso dizer que, na minha experiência própria, quando eu finalmente me converti e comecei a acreditar em Deus há mais ou menos 3 anos atrás, que parece que é difícil você simplesmente, se você não acredita, se você não é inicialmente alguém que tem fé, por mais que você leia a Bíblia, você não vai conseguir compreender o que está escrito nela e conseguir entender aquilo como o que realmente é passado, as parábolas de Jesus e as mensagens que são transmitidas nesse livro, né? Porque, como é mesmo dito na Bíblia, olhos é preciso ter olhos para poder enxergar e as orelhas para poder escutar corretamente, né? E isso realmente diz muito. Quando você não acredita, quando você não enxerga Deus no mundo, isso realmente, essas palavras elas passam batidas, porque você não vai conseguir entender a fundo o que a Bíblia quer dizer em muitos momentos, né? O que está escrito e o que aquilo significa para nossa realidade. E qual é a mensagem que Deus passa através dessas parábolas, né? Por exemplo, a parábola do camelo, né? Que jamais um camelo é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Que essa é bem é assim é um exemplo bem fácil de nós entendermos justamente, né, o que isso quer dizer para quem realmente acredita, para quem sabe que pessoas que possuem muita riqueza nesse mundo, elas elas acabam. Lógico, isso não se aplica a todas as pessoas, isso não tem nada a ver com que as pessoas não podem ter muito dinheiro aqui nesse mundo, mas a gente sabe que na maioria dos casos, sim, é verdade que pessoas que têm muita riqueza nesse mundo, elas se apegam a essas riquezas, elas querem cada vez mais, é aquela necessidade, aquele poço sem fundo, né, de ganância, de expandir seus domínios aqui no mundo, de ter cada vez mais propriedades e de poder sobre as pessoas. E isso acaba tirando muita gente do foco, né, desse apego material, que nunca foi o foco que Jesus que quer para nós, que o foco que ele quer para nós é justamente que nós acumulemos riquezas no céu, né, riquezas espirituais, de fazer o bem ao próximo, de trazer mensagens da palavra de Deus às outras pessoas, de termos fé, de termos esse relacionamento com Deus, né? E não de riquezas que vão ser aqui na terra as traças irão comer todas as riquezas um dia. Tudo isso vai passar, seu carro vai passar, a casa, dinheiro, tudo isso vai sumir um dia ou vai ser passado para outra pessoa. E é assim que vai agora. A nosso espírito e nossa alma são eternos. E é com isso que nós devemos acumular as riquezas dentro do espírito, dentro dos nossos corações. Porque é com ele que nós vamos para o céu, é com essas riquezas que nós vamos, né, compartilhar no reino dos céus. Isso é bem importante. Agora voltando mais ao que eu estava falando antes, né, do relacionamento e o que seria, né, seria do conhecimento da Bíblia ou ter o relacionamento diário espiritual. Então, eu acho que como é um processo, acaba sendo um processo natural. Quando você se apaixona por Deus, quando você já tem esse, né, você quer cada vez mais se aprofundar, você quer entender mais sobre Deus.
E isso fica, a gente pode exemplificar da mesma maneira que quando a gente se interessa por um assunto, por uma profissão, seja ela qual for, você naturalmente você vai querer saber mais sobre, seja aquela pessoa, sobre aquele assunto, você vai pesquisar, você vai a fundo realmente, né? Para que você possa compreender também qual é a mensagem que aquela pessoa ou aquele assunto vai trazer para sua vida, como aquilo vai impactar para você, se você realmente se identifica com isso ou não, né? Seria no caso, por exemplo, um engenheiro que vai a fundo, que estuda a profissão dele, um advogado, um mecânico, ou você se apaixona por uma pessoa e você quer saber quais são os valores dessa pessoa, o que que ela acredita, né? Quais são os interesses dela. E é isso, eu acho que essa é a mecânica igual, né, da relação com Jesus. É natural você se apaixona por Deus, você quer mais saber mais sobre Deus. E aí e onde que é o caminho mais rápido e o mais que é onde está descrito literalmente tudo sobre a personalidade de Jesus Cristo é a Bíblia. Então acaba sendo o caminho natural você seguir esse essa mecânica, né, de ler a Bíblia, de se aprofundar sobre a personalidade de Jesus Cristo. E na própria Bíblia é incentivado justamente o que? Nós orarmos, estarmos sempre em contato constante com o Criador. E a partir disso, nós podemos reformar esse relacionamento, né, que é literalmente de um pai para um filho, né, que Deus é o nosso Criador e ele sempre vai ser aquele pai que vai estar do nosso lado, que vai cuidar de nós nos momentos mais difíceis, vai nos dar força, que vai estar sempre disposto a nos perdoar com aquela verdadeira, né, aquele arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados. Então, acaba que Deus é isso, é não só um Deus magnânimo de poder, de criação, né, do que Ele criou aqui, esse mundo lindo para nós, com essa natureza maravilhosa, de ter criado as vidas na Terra, de ter criado os animais. Ele também, acima de tudo, a representação de amor, de justiça, de lealdade, de verdade, sinceridade. E também uma outra qualidade, acima de tudo, misericórdia. Então, eu acho que realmente é importante nós termos esse relacionamento com Deus, de termos essa ligação espiritual, né? Eu acho que ela é muito, muito forte. Muitas vezes nós vamos encontrar respostas para nossos problemas ou para algumas questões pessoais, individuais, através da comunicação direta com Deus, para que Ele fale diretamente com o nosso coração, para que Ele nos guie diretamente na direção que Ele quer individualmente para cada um de nós. Por isso que é importante nós termos essa relação, essa conversa diária com Deus, através da oração, para que Ele entenda também que nós não estamos só, né, nós não temos só aquele pensamento de Deus só existe para nós irmos lá pedir algo e aí ele vai ser um gênio da lâmpada e vai fazer por nós. Não, óbvio que não. Então, é importante isso. É importante que nós temos essa ligação com o Criador diretamente, diariamente. E acaba que, eventualmente, muitas vezes, pode ser que Deus não converse diretamente com o nosso coração. Pode ser que Ele quer que nós busquemos a resposta de outra maneira. E muitas, muitas, muitas vezes essas respostas estarão diretamente na Bíblia. Você vai se sentir, Ele vai guiá-lo na direção certa para que você encontre as respostas nos capítulos da Bíblia, para que você consiga entender muitas das questões que você está passando nesse momento, dos problemas que você está passando. Muitas vezes há relações na Bíblia que vão ser vão ser similares exatamente ao que você está passando nesse momento. Afinal de contas, a humanidade, por mais antiga que ela seja, os problemas são os mesmos. Os problemas em sua raiz serão sempre os mesmos, o pecado. E o pecado existe já há milhares e milhares de anos. Então, no fundo, muitos desses problemas são exatamente muitos dos que estão descritos na Bíblia.
que as ações das pessoas são parecidas, são problema de orgulho, problema de ganância, problema de raiva, problema de luxúria, de gula, e todos eles estão descritos na Bíblia, inclusive também de preguiça e até outros, né, e mais outros pecados. Então, é importantíssimo sim estarmos sempre aprendendo, lendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, meditar sobre isso, pedir para que Deus nos oriente, nos explique, porque eu sei como muitas vezes, muitos capítulos da Bíblia, muitas passagens são confusas, não são fáceis de entender. Até hoje tem muitas que eu mesmo também ainda não entendo, não consigo compreender completamente. Mas é isso, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais a Bíblia se torna algo que nós conseguimos ler, conseguimos entender e trazer benefícios para a nossa vida, aplicar lições na nossa vida diariamente, lições práticas e entendimentos práticos, e saber transmitir umas mensagens melhores, né? E também aprender mais sobre a pessoa de Deus, o que Ele quer para a nossa vida, o que é mais importante de tudo é a vontade dEle na nossa vida. Então, eu diria que não há exatamente... talvez a prioridade seja um pouco maior você ter esse relacionamento diário, né, espiritual com Jesus. Porque, como eu falei, muitas vezes o que você precisa vai estar... Não vai estar necessariamente na Bíblia, porque pode ser uma questão individual sua, e você precisa buscar isso diretamente com Deus. Mas acaba que, eventualmente, a Bíblia vai estar sempre cruzando o seu caminho, sempre vai estar também conter instruções, vai ter... afinal de contas, é um manual de instruções para a nossa vida, né? Então é importantíssimo nós estarmos também com esse conhecimento da Bíblia gravado dentro das nossas mentes, é importantíssimo. Que muitas vezes não vai ser nem necessário, talvez, consultar a Deus diretamente numa situação. Você pode simplesmente lembrar de passagens da Bíblia em que situações aconteceram e quais foram as soluções, o que foi, como foi lidado com isso e qual é o caminho que Deus indicou, para que você tome algumas decisões e ações mais rápidas, inclusive. Mas é importante, isso sempre, acima de tudo, o importante é estarmos sempre conectados, tanto com o Criador, com o seu conhecimento, que é a Bíblia, com as suas passagens e suas mensagens de amor e de paz. E acima de tudo é também nunca deixarmos outras pessoas simplesmente ditarem o que devemos ou não fazer. Quem deve ditar isso sempre será Deus. Peça sempre orientação a Ele, afinal Ele é criador de todos nós, Ele é pai de todos, Ele sabe tudo. E é isso. Muito obrigado a você que escutou essa mensagem. Até a próxima.